Olá, pessoal. Meu nome é Jane Berwanger, sou advogada, professora, doutora em Direito Previdenciário. Estou aqui na Faculdade Legale para trazer mais algumas novidades sobre a aposentadoria híbrida. Vocês já devem ter ouvido eu falar várias vezes desse assunto, mas nós tivemos uma novidade muito importante nos últimos dias e que torna muito necessário a gente voltar a esse assunto. O que aconteceu nos últimos dias? Vou compartilhar aqui com vocês, para vocês dividirem comigo essa alegria do que aconteceu nos últimos dias. Certamente, muitos de vocês já sabem, né? Mas acho importante a gente falar aqui e também falar o que acontece agora. Então, aqui, gente, está o resultado do tema 1104 no STF, tema esse que era para tratar dos requisitos legais necessários para a concessão do benefício previdenciário da aposentadoria híbrida por idade. Bom, a pergunta colocada aqui, nesse momento, era se o STF apreciaria a matéria ou se essa era uma questão que não era de competência do Supremo Tribunal Federal, mas manteria-se apenas como competência do STJ, ou seja, se haveria matéria constitucional a ser apreciada ou se era apenas matéria infraconstitucional. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que não há questão constitucional e que não há repercussão geral. Vou explicar isso para vocês agora, tá? Então, aqui nós tivemos 9 votos dizendo que não há questão constitucional, 9 votos dizendo que não há repercussão geral, e 1 voto aqui dizendo que há questão constitucional e há repercussão geral. O Celso de Mello não votou, porque ele está afastado por problemas de saúde, e o prazo já se encerrou, então não tem mais como ele votar. Então, o STF decidiu, por 9-1, que não há questão constitucional. Em outras palavras, saber se é possível computar períodos remotos e descontínuos ou as condições em geral para a aposentadoria por idade são questões que estão restritas à interpretação de lei federal. E não poderia, na minha opinião, ser diferente. Por quê? Porque toda a celeuma reside lá no artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.213. É lá que está toda a discussão em torno da aposentadoria híbrida. Vou trazer aqui de novo, embora a gente já tenha falado várias vezes, mas justamente com a intenção de a gente caminhar agora numa outra linha, num outro sentido, com outros desafios pela frente. O artigo 48 da Lei 8.213, ele trata da aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade se homem e 60 se mulher. Os parágrafos 1º e 2º estão reservados à aposentadoria por idade do trabalhador rural com idade reduzida. Idade esta que foi mantida, idade e condições que foram mantidos com a Emenda Constitucional 103. A emenda não trouxe alterações na aposentadoria por idade rural. Observando ainda que, quando eu falo de aposentadoria por idade rural, estou falando, inclusive, dos empregados rurais, que também têm direito à aposentadoria por idade reduzida. Então, esta é a condição e mantida, como eu disse, na Emenda Constitucional 103. E essa regra, aposentadoria urbana 60-65, rural 55-60, ela vem de muito tempo, vem lá da Lei 8.213 da redação originária. Embora tenha sofrido ali algumas mudanças, algumas adaptações, mas na essência permanece a mesma coisa.
E a aposentadoria híbrida foi incluída pela Lei 11.718 de 2008. Então, é ali que vem a aposentadoria híbrida para o cenário da discussão do direito previdenciário. Em resumo, a aposentadoria híbrida, podemos dizer que ela mescla períodos urbanos e períodos rurais na aposentadoria por idade. Então, esse é um ponto que a gente bateu muito nessa tecla, que é com relação a ser uma inovação legislativa. A aposentadoria híbrida é uma inovação legislativa e, como tal, sempre deve ser analisada. Esse é um ponto que a gente tratou muito quando eu falei disso no STJ, quando a gente defendeu essa tese, enfim, eu atuei nesse processo em nome do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que atua como amicus curiae nos tribunais. Então, eu foquei muito nisso. É uma inovação, é uma regra nova. Bom, então veio a Lei 11.718, trazendo então esse direito, né, ao somar períodos urbanos e rurais, mas aqui com uma observação. A idade é dos trabalhadores urbanos, 60 a 65. A pergunta que talvez vocês façam nesse momento é a seguinte: com a emenda constitucional, a idade para aposentadoria por idade dos homens foi mantida em 65 e das mulheres está aumentando gradativamente, de modo que neste ano de 2020 já é 60 anos e meio. Ano que vem será 61 anos, depois 61 anos e meio, e em 2023 completa-se a regra de transição, conclui-se a regra de transição, de modo que se chegará, então, aos 62 anos de idade, a idade da mulher. Então, essa será a idade. Esse ano, para alguém requerer aposentadoria híbrida, já é exigida a idade de 60 anos e meio para a mulher. Bom, no primeiro momento, a celeuma na aposentadoria híbrida, a divergência toda era se a última atividade podia ser urbana ou tinha que ser rural. O INSS entendia que a última atividade teria que ser rural. Esse era o entendimento do INSS. Mas a jurisprudência logo passou a dizer não, a lei não coloca desde que a última atividade seja rural. Se assim fosse, estaria afrontando o artigo 194, parágrafo único, inciso 2, quando fala do princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então, tem uma série de motivos, né, de fundamentos jurídicos e práticos, especialmente o fundamento do êxodo rural, que é um fundamento fático muito relevante, para dizer que não necessariamente a última atividade teria que ser rural. Superada essa primeira questão, o INSS veio com uma outra tese que está lá no artigo 55, parágrafo 2º. Ele dizia o seguinte: o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à data de início de vigência desta lei será computado independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para efeito de carência. Então, no entendimento do INSS, o período rural anterior a 1991 não poderia ser computado como carência. Esse seria o problema. Então, agora, nós temos um outro problema. O problema não é mais a última atividade urbana ou rural, e sim que o período rural não poderia ser antigo. Esse problema é colocado à mesa. O INSS fez um incidente de uniformização, subiu para a TNU afetou um tema representativo de controvérsia e conseguiu ainda piorar um pouco mais a tese, né? A tese do INSS era tempo rural anterior a 1991. Só que a TNU disse o seguinte, que o tema 168 decidiria se é possível computar tempo remoto e descontínuo para aposentadoria híbrida. O que é tempo remoto e descontínuo? Para a TNU,
tempo remoto e descontínuo é o que ultrapassou o prazo de 3 anos entre uma coisa e outra coisa. Explicando um pouco melhor. A pessoa exerceu atividade rural, dali para a atividade urbana não poderia ter se passado mais de 3 anos. Esse foi o entendimento da TNU. Vejam, lembrando que o que o INSS alegava era que o parágrafo 2º do artigo 195 tratava de tempo rural anterior ao início de vigência desta lei, exceto para efeito de carência. Antes que eu esqueça de dizer por que o INSS não tem razão, é porque, como dizia antes, é uma inovação legislativa e, como tal, deve ser assim reconhecido. Inovação legislativa. Então, se é uma inovação, o parágrafo 3º do artigo 48, se é uma inovação, então a lei anterior que conflita com a nova, ela não deve ser aplicada. Isso é um ensinamento da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que se aplica para qualquer situação. A lei posterior revoga a anterior naquilo que for contraditório, e assim também deve ser entendido aqui, quando nós falamos de aposentadoria híbrida. Bom, aqui também, então, essa questão aqui foi julgada na TNU em 2018, e após esse julgamento da TNU, o STJ afetou o tema 1007. O tema 1007 tratava exatamente desses períodos remotos e descontínuos e ou anteriores a 1991. O tema foi afetado em março de 2019 e foi julgado em agosto de 2019. Falei 2009? Em março de 2019 e foi julgado em agosto de 2019. O INSS fez embargos, os embargos foram julgados em novembro de 2019, e aí o INSS fez, em 2020 já, recurso extraordinário, e o recurso extraordinário, primeiro não subiu, depois o segundo recurso, o segundo processo vinculado subiu, e aí o STF passou a apreciar a matéria para saber se teria ou não questão constitucional. Só explicando um pouco melhor aqui o que eu estava falando sobre os dois processos. Então, aqui, só vou compartilhar aqui com vocês. Para se falar em divergência, quando o STJ vai dirimir a divergência, vai ter um representativo de controvérsia para falar que há uma controvérsia, então foram afetados 2 recursos, um para um lado e outro para o outro, para mostrar que há uma controvérsia. Pois bem, então um desfavorável TRF3, outro favorável TRF4. E quando eu falava então dos 2 processos, primeiro foi admitido o incidente num recurso, recurso extraordinário, e depois no outro recurso. Ver se eu consigo abrir aqui, aí eu já mostro para vocês. Isto. Então, esse aqui acho que foi o primeiro, em que foi... esse foi o segundo, tá? Então, esse foi em maio. Aqui, deixa eu lembrar aqui. Foi em maio que foi o despacho, publicado ali em junho. Então, que determinou, então, deixa eu só ver aqui, 2020. Não, esse aqui foi o primeiro em que a ministra não admitiu o recurso extraordinário, e aí depois, no outro vinculado, esse aqui, ela admitiu, e aí depois ela voltou e admitiu no primeiro caso. Pois bem, e aí foi para o STF, que foi a parte que eu comecei contando a história. Qual é o nosso desafio agora? Talvez vocês digam assim, ganhamos a aposentadoria híbrida, tudo resolvido. Excelente. Maravilhosa essa decisão. Realmente, o que estava em discussão ali era o parágrafo
Terceiro do artigo 48, se era relevante a última atividade urbana, a última rural, se rural antigo, rural recente, esse era o ponto. Realmente, a comunidade jurídica, digamos assim, tinha um consenso de que não haveria questão constitucional, e aquela decisão do STF, no tema 1104, de que não haveria questão constitucional, era uma decisão provável. Muito bem. Qual é o desafio agora? Então, vamos imaginar o seguinte: os processos que estão sobrestados, que é o primeiro ponto, vão voltar e vão retomar o seu curso de onde pararam. Tem processo que parou lá na turma recursal antes do julgamento, depois do julgamento. Tem processo que está no TRF antes do julgamento, depois do julgamento na segunda instância. Tem vários estágios. A questão é que, quando eu falo de período rural, eu tenho que me preocupar com o período rural. Eu tenho que me preocupar com a comprovação da atividade rural, com a caracterização da atividade do segurado especial. Este é um ponto que nós temos que nos preocupar. Nós não podemos tirar do nosso círculo de preocupação, do nosso radar, esse ponto. Por que eu acho isso? Porque havia uma visão bem restritiva do judiciário com relação à aposentadoria híbrida. E talvez essa visão restritiva se traduza num rigor maior na análise das provas rurais, na análise do enquadramento do segurado especial. Talvez se traduza nisso. O próprio INSS, que antes tinha um foco de recorrer e discutir a possibilidade de somar períodos remotos, descontínuos, enfim, agora também redireciona a discussão para o fato da atividade rural daquele período, se realmente houve ou não atividade rural naquele período. Então, nesse sentido, esse meu convite a vocês, que vocês passem a ter um olhar mais criterioso, preocupado com levar ao judiciário uma atividade rural melhor caracterizada, melhor comprovada, enfim. E aí vem desde as provas materiais, autodeclaração, que tem sido uma preocupação, testemunha, se for o caso. Então, de ter um olhar mais aberto para isso agora, mais tentar pensar como é que eu vou provar a atividade rural dessa pessoa. Atividade urbana geralmente é fácil de comprovar. É o CNIS ou o carnê, enfim. Então, não é difícil. O mais complicado mesmo é comprovar a atividade rural. Então, é um problema que tem que estar na nossa alçada, na nossa preocupação. Gente, não joguem isso para o cliente. Não terceirizem isso. Não digam para o cliente assim: preciso de mais provas. O cliente vai embora, semana que vem ele vai voltar com as mesmas provas. Ele vai dizer assim: doutora, eu não consegui mais provas, sinto muito. E aí você vai ajuizar com aquelas pouquinhas provas, e aí o juiz vai dizer: ah, mas não tem provas. Esse é o ponto que eu gostaria muito de chamar a atenção, para que a partir daqui vocês passassem a direcionar a preocupação naqueles processos naqueles benefícios que vocês passam a requerer agora, naqueles benefícios que vocês passam a ajuizar agora, de tentar ao máximo produzir a prova testemunhal e material, de modo que não haja problema com relação à comprovação da atividade. Então, esse tem que ser um foco de preocupação nosso como advogado, na atuação agora na aposentadoria híbrida. É claro, gente, que nós temos que comemorar. Eu sou talvez a pessoa que mais tenha comemorado. Eu trabalhei nesse processo por muito tempo, desde na TNU, no STJ, enfim, fiz todo um trabalho com a Mixcure e são milhares de pessoas que poderão ter uma dignidade melhor na idade avançada por conta disso. Mas, também, por outro lado, nós precisamos nos voltar para essa questão da comprovação da atividade. Então, esse é o nosso papel como advogado. É o nosso papel a partir de agora. Deve ser a nossa preocupação
de produzir uma boa prova para conseguir caracterizar bem aquela atividade rural, conseguir levar ao INSS primeiro, se depois preciso for ao judiciário, a comprovação da atividade rural. Então, esta era a minha mensagem desse mês. Quero desejar um grande abraço a todos, convidar que vocês acessem o Instagram, @prof.janeberwanger, @prof.janeberwanger, que ali eu sempre posto vídeos, informações, enfim, atividades. Convido vocês a me seguir lá e ter acesso a essas informações. Um grande abraço a todos e boa sorte na aposentadoria híbrida.